claques têm que existir. O clube é o clube. E as pessoas são as pessoas. A toalha nunca pode cair. O sportinguismo é muito fiel. Tu só podes ser guarda-redes por paixão. Acaba por ser a posição mais injusta de todas. Quanto menos bolas entrarem na tua baliza, melhor tu és. E o europeu que nós somos, campeões da Europa, é a única competição que eu não vou. Miúdos que vêm para o futebol low. Beto, seja muito bem-vindo aqui à casa do Placar.pt. É um gosto enorme ter-te aqui. Como já estava aqui a dizer em off, já vibrei muito contigo na altura do Sporting, e há uma pergunta que é a primeira pergunta que se faz sempre aqui a todos os convidados e que eu já sei a resposta, mas vou-te deixar dar para o resto das pessoas, que é: qual é o teu clube? Boa tarde, Bernardo, boa tarde a todos os que nos irão ver e ouvir. O meu clube obviamente é o Sporting. Sou do Sporting desde que entrei pela 10A, no ano de 92, se não me engano. E a partir desse dia, e durante 10 anos que fiz a formação pelo Sporting Clube Portugal, nasceu e cresceu um sentimento muito grande pelo clube que me formou, o clube que me deu também muito daquilo que eu sou e que fui como jogador, a nível de valores, de base, de estrutura, e portanto nasceu e cresceu um amor muito grande pelo Sporting. Mas confesso, sendo do Sporting, ao longo da tua carreira vais representando diversos clubes e depois um ex-jogador de futebol, quando ganha em certos sítios, é muito difícil não ouvir, a não ser que ele não seja completamente honesto. Tu nunca vais ouvir um jogador dizer que não gosta de um clube por onde passou e ganhou e foi feliz. É difícil. E acho que até é injusto eu não gostar do Leixões. Gosto muito do Leixões, gosto muito do Sevilha, onde eu fui muito feliz pelo Sevilha. Gosto também do Futebol Clube Porto, porque ganhei muitos títulos no Futebol Clube Porto. Ou seja, eu acho que é injusto as pessoas não entenderem que um atleta não é que tenha mais do que um clube. Eu tenho um clube que é o Sporting, mas depois tenho gosto e carinho por outros clubes, onde eu fui muito feliz e, acima de tudo, muito bem tratado. E onde tu és bem tratado, tu não podes, claro, ou não deves nunca virar as costas ou negar que gostas. Portanto, o meu clube Sporting, tenho outros clubes por quem eu tenho muito carinho, mas obviamente sempre Sporting. E depois é outra coisa, que é uma coisa que a mim me faz imensa confusão, que é: eu, para gostar muito do Sporting, eu não tenho que odiar o Benfica. Exatamente. Eu não odeio o Benfica, não odeio, sei lá, outros clubes, não odeio ninguém. Já não odeio ninguém, nem odeio nenhum clube. Posso gostar mais, posso gostar menos, que é o meu direito. Para gostar de futebol, agora, tens que odiar um clube, não é? Exatamente, mas é que é isso que me faz muita confusão. Eu não, às vezes parece que há que criar um ódio para teres um amor. E eu tenho amor ao Sporting e não tenho ódio ao Benfica. Tenho muito respeito até porque é assim. O presidente neste caso o presidente do Benfica, é uma pessoa por quem eu tenho um carinho muito grande e uma admiração enquanto ele foi jogador. Por exemplo, o Rui é uma pessoa que eu admiro. E neste momento é o presidente do Benfica, portanto, eu posso não gostar tanto do Benfica como gosto muito do Sporting, mas eu não tenho que odiar, não é? Isso acho que não faz sentido nenhum. Pelo menos na minha cabeça não faz sentido nenhum. Tens grandes amigos que ficaram do futebol. E tenho grandes amigos que jogam no Benfica, ou que jogaram no Benfica, que são do Benfica, tenho familiares que são do Benfica, amigos, ou seja, o Benfica está sempre no meu círculo de amigos, de família, de tudo. Portanto, não há que criar, ou não há necessidade de criar nenhum tipo de ódio. E às vezes já há uma diferença, sei lá, eu não sei se também és assim, mas sei lá, eu na Liga, eu quero que o Benfica perca, quero que o Porto perca, porquê? Assim o Sporting está mais perto de ser campeão, não é? Mas isso não é ódio, agora, isso é preferência. Pois, agora, na Liga dos Campeões, por exemplo, eu tenho muitos amigos do Benfica, tenho muitos amigos do Porto, eu sei que eles vão ficar felizes. Isto é um tema muito giro, sabias? Se o Benfica, se o Porto ganharem o jogo europeu. Mas sabes que isto é um tema muito giro. Então, para mim, eu quero que ganhem. Vou ter amigos meus felizes, familiares felizes. E todos nós devíamos querer que os clubes portugueses ganhem. E eu vou-te explicar porquê, Bernardo. Daqui a uns anos, esta guerra toda para saber quem é o campeão em Portugal, para ir à Liga dos Campeões direta, se nós não nos pomos a pau, daqui a uns anos, até o campeão português vai ter que ir a uma eliminatória. Pois é. Estás a perceber? Então, eu prefiro que o Benfica ganhe, que o Porto ganhe, que o Braga ganhe, que o Vitória ganhe. Eu quero que o Vitória vença todos os jogadores e pontue para Portugal. Porque aí abrirá espaço para o Sporting ser campeão, para o Benfica, ou para o Porto, ou para o Braga, e cada vez mais levarmos mais equipas à Europa. Ok? Portanto, é uma visão macro
que contrasta com esta visão muito egoísta e minimalista da grande maioria dos adeptos, que eu entendo que um benfiquista não quer lá saber se o Sporting ganha na UEFA ou na Champions, não quer saber, quer que o Sporting perca para que depois no café ou no restaurante ou em casa ninguém lhe chateie a cabeça e ninguém tenha nada. Percebes isto? Sim, só que o futebol só que há muito, exatamente, há coisas muito maiores do que o meu desejo pessoal, que é o nosso desejo comum de que o futebol português cresça. Sim, já é quase uma. Cresça, já é quase não. É uma questão económica exato. em que tu das duas uma. Ou há uma pool de dinheiro da Liga Europa, Liga dos Campeões, e uma parte vem para Portugal. Correto. Ou essa parte é maior ou é mais pequena. Se essa parte for maior, então um campeonato português vai eventualmente ser melhor, porque há mais dinheiro, os jogadores que cá estão, podes mantê-los, podes trazer outros jogadores melhores. Se essa pool de dinheiro for mais pequena, se as pessoas, porque não veem depois o Benfica ou o Sporting ou o Porto na Europa, um gajo, sei lá, no Reino Unido, depois também não quer ver os jogos da Liga Portuguesa, então depois aqui não conseguimos exportar a Liga Portuguesa para o Reino Unido, algum canal tudo comprar. Certo. Menos dinheiro. Tudo certo. Menos jogadores de qualidade. Não há cá Jóqueras, não há cá Pavlidis, nem Di Marias, nada. E depois... Quem é que quer ver o nosso campeonato? Pois é. Ninguém. Correto? E para mim é muito mais valioso ter 7 equipas ou 6 equipas nas competições europeias, sejam elas Braga, Vitória, Porto, Benfica, Aroca, quem quer que seja. Sim. Mais poder económico, adquirir melhores atletas, melhorar a qualidade do nosso campeonato, ser um produto muito mais atrativo. Exatamente. Ponto. Mas eu não vou precisar disso, porque nem vou precisar disso para te dar nada. Eu desculpa lá interromper, mas já sei que és verde e branco e eu trouxe-te aqui. Podia guardar para o final, mas tenho aqui uma pequena lembrança para ti, Bernardo, dos meus tempos de Sporting Clube Portugal. Mano, isto já não existe. Essa já não, quer dizer, existe, da minha casa existe, agora vai para a tua casa. É pá, porra. Eu sei que poderia ser noutro momento, mas olha, deixo-te já aqui uma pequena lembrança para ti, ok? Eu não estava à espera, isto não está aqui preparado no iPad esta. Não, mas também às vezes há que fugir aqui um bocadinho. Olha, pá, agradeço de coração, é uma, pronto, tu como adepto, sim, sabes o que significa. Entendo o que significa. Como criança, sei lá, eu não sei se sentias isso, tu sempre viveste o futebol desde muito novo, mas sei lá, eu lembro-me de ir e pensar assim, nem era se algum jogador ia à bancada dar uma camisola, isso era impensável, mas sei lá, só uma bola pontapeada, e eu perguntava ao meu pai, olha, achas que se uma bola vier para aqui eu posso tipo guardar a bola? E ele, não, vais ter que devolver a bola. Eu já jogava no Sporting, e ficava ali naquelas grades pendurado a ver os jogadores da equipa principal passar lá para cima para treinar, e eu já era jogador dos iniciados, mas a admiração que eu tinha, e eu acho que isso não se deve perder, isso é acho que é das melhores influências que tu podes ter e fazer para, não só para as gerações de agora, como para as gerações do futuro, criar essa paixão, esse objetivo. Eu quero ser como aquele rapaz que está ali, ou pelo menos chegar até onde é que ele chegou. Sim, sim. E o futebol tem essa capacidade. É inatingível, aquilo é... Mas o futebol tem essas capacidades. Eu sei que há muita gente que não entende o poder do futebol, mas o futebol tem mesmo muito poder. E o poder de mudar as coisas, a sociedade. E portanto, acho que... Eu trabalho na fundação do futebol e percebo agora ainda mais o poder que o futebol tem em chegar às pessoas. E a responsabilidade que o futebol tem, que o futebol tem para com as sociedades, para com as comunidades. Olha, Beto, muito obrigado por já esta acabou? prendinha, por esta... Não, mas esta atenção, acredita que vai ficar aqui marcada dentro. Não tens que agradecer. E há bocado estavas a dizer uma coisa que eu não queria deixar escapar para te fazer esta pergunta, porque estiveste a viver lá dentro. E fala-se muito das claques cá em Portugal e das coisas boas e das coisas más. Qual é que é a tua opinião? Sentiste como jogador o que é que pode trazer de bom, não é? O ambiente e tudo. Sentes também como adepto, quando estás a ver da televisão, o barulho, a moldura humana, mas depois também certamente tens o outro lado e sabes de coisas que acontecem. Portanto, qual é que é a tua opinião relativamente às claques no futebol cá em Portugal? Eu sou um tanto ou quanto apologista. As claques têm que existir. Devem existir. Ponto. Agora. Também acho
por questões muitas vezes de segurança, por questões... Eu gosto de ver pessoas idosas no futebol, eu gosto de ver crianças no futebol, gosto de ver mulheres no futebol, gosto de ver homens no futebol, Tem que haver gosto de ver espaço para toda a todos. gente no futebol. O que eu não gosto é que um pai ou uma mãe tenha medo de que o miúdo vá ao futebol, porque pode acontecer alguma coisa, porque uma claque é mais violenta ou utiliza artefactos mais perigosos, ou porque nas imediações do estádio costuma haver rixas. Isto eu não gosto. Agora, um estádio sem uma boa claque, sem umas boas músicas, sem umas boas coreografias, sem umas boas luzes, isso que não é estádio. E tu viveste Prime Sporting, claques, eu vi Prime, tudo junto. inclusive, agora, eu vivi o Prime mesmo na Turquia. Pois, aí também. Se eu te disser o que se faz na Turquia, tu não vais acreditar. Agora, isto é como uma moeda, tem duas caras. Na Turquia, aquilo também era mais ao exagero. Eles entravam no centro de estágio, quando as coisas não estavam bem. Mas ali não precisavam de partir barreiras. Acho que o próprio clube abria-lhes a porta para eles entrarem, para irem falar com os jogadores. Era normal. Era. Ok. Acho que é too much. Acho que isso é demasiado. E o que é que tu sentias quando ia lá? Eu vivi algumas vezes na Turquia, eu era o capitão de equipa e, portanto, para mim era um bocado, era muito, muito complicado, porque eu sabia que isto ia atingir o grupo todo, sabia também que isto era dirigido a um ou outro jogador que tinha uma performance menos positiva ou uma atitude menos profissional ou positiva, e os turcos são muito extreme, são muito de extremos. Os turcos levam o extremo mesmo ao extremo. Então eu, como capitão que era, quando eles entravam no centro de estágio, ou seja, os jogadores alinhavam ali, desordenados, e eu colocava-me à frente dos jogadores. Ou seja, eu colocava-me à frente dos jogadores, não... Sim, para proteger a minha equipa, e para que, se eles tivessem que dizer alguma coisa, que me dissessem a mim. Só que havia alturas em que eles começavam a falar em turco. E como eles começavam a falar em turco, eles só diziam: Beto, please. Não é como que isto não é contigo, para os turcos. isto não é contigo, isto é para... Pá. E isto, quer queiras, quer não, toca-te. Ou seja, tu sentes que há uma linha que foi quebrada, que é a linha da segurança. Certo. E da distância que tem que existir. Nesse aspecto, acho que não tem que existir outra distância entre um adepto e um jogador. Eu sou do tempo em que eu parava o carro para sair do carro, para dar autógrafos aos miúdos ou aos pais, fotos com eles. Eu sou desse tempo. Eu sou do tempo em que havia contacto com os jogadores. Certo. E tem que haver contacto com os jogadores. Acho que essa proximidade entre os adeptos e os atletas tem que existir. Dentro de algumas normas de segurança, como é óbvio, porque há pessoas que se cedem mais um bocadinho, mas tem que haver, deve haver. E tu sabes porque é que deve haver, Bernardo? Na minha opinião, porque eu acredito que se eu nessa semana, tu vies com o teu filho, ou com a tua filha, ou com o teu pai, ou com a tua mãe, Beto, pá, tiras aqui uma foto com o meu sobrinho, ou com o meu pai, ou com a minha mãe, eu tiro uma foto contigo, dou meia dúzia de autógrafos que não me custa nada a fazer. Vai-te marcar para sempre. No domingo, no dia do jogo, mesmo que eu até tenha uma... Não é, atenção, que não é fazer isto para. Exatamente. Não é fazer isto para. Mas tu acabas por reduzir aquela sensação de ódio, de raiva, quando tu falhares. Porquê? Porque já há uma proximidade. É uma relação. É uma relação. Não é uma relação íntima, não é, mas há uma relação entre os adeptos e os atletas. O que é que tu podias ter feito enquanto jogador, ou querias ter feito, mas não fizeste porque não podias, relativamente a contacto com adeptos? Eu gostaria de ter conversado mais com adeptos no momento. Que é no final não do jogo? No pós, porque no pós toda a gente já está muito mais calma. Ter a capacidade e a possibilidade de muitas vezes acalmar as pessoas, de lhes explicar que eu tentei fazer o melhor, mas não deu. Não sei, pá, eu também se calhar vivo agora, ou penso agora de uma forma muito fora da realidade ou do possível, mas se me perguntares isso que me acabas de perguntar, eu gostava de ter podido comunicar mais com as pessoas no momento. Não é dar-lhes explicações, eu tenho que dar explicações aos meus superiores, não tenho que dar explicações, percebes? Não é uma explicação, mas sim um conforto. Olha, Beto, eu quando estava a pesquisar sobre ti, depois
Surgiu-me aqui uma pergunta que é, já me disseste que cresceu esse teu amor pelo Sporting quando fizeste lá a formação, mas a verdade é que vives momentos como sénior mais fortes no Porto, primeiro. Certo. Como é que se sente um adepto sportinguista que cresceu e respirou Sporting durante tantos anos a ter sucesso no Porto e algumas das vezes em detrimento também do Sporting? Eu não vou generalizar, vou falar da minha situação pessoal. Eu cresci, fui formado, cheguei à equipa principal do Sporting, fui campeão. Eu posso me considerar campeão, eu treinava todos os dias com eles, portanto, só não joguei, mas treinava todos os dias com eles, portanto em 2001. E depois um dos diretores do Sporting fez questão de mandou-me embora. E há ali uma quebra muito grande. Na altura era jovem, atenção, Bernardo. Eu na altura tinha 17 ou 18 anos, ou 19, ou seja, eu era jovem e só tinha conhecido aquela realidade, a melhor realidade. Ok? Tu cresces com o bom e o melhor. E de repente o chão e o tapete fugiram. A forma como eu fui mandado embora, entre aspas, do Sporting, achei eu na altura, e hoje corroboro isso, não foi correta. Não foi correta, porque acho que eu tinha mais de uma década de clube e há formas. Há sempre formas. Sim. Nunca vai ser bom, vai ser sempre doloroso quando és não é? Quando dispensam os teus serviços. Mas há formas. Até por uma questão de respeito por um jogador que teve tantos anos no clube E também sempre faz parte da demonstrou, formação. e faz parte da formação. Sim, faço parte Se da tiveres formação. de dispensar, isso faz parte da E formação. faz parte do meu crescimento, das Exatamente. minhas experiências. Não há problema nisso. Agora, há formas. Na minha perspectiva, há sempre formas. E há sempre as melhores formas de o fazer. E não... Pronto, mas também a pessoa em causa também não interessa para nada. Houve aqui uma tristeza muito grande da minha parte. Confesso. Uma tristeza muito grande, uma frustração muito grande. O que é que eu aprendi com o tempo? O clube é o clube e as pessoas são as pessoas. E eu nunca me poderia desprender do símbolo do Sporting, que é o símbolo do Sporting que eu gosto. Não sei se me estou a fazer entender. Completamente. Independentemente de Joaquim Manelo, fulano, cicrano ser o presidente do Sporting, ok? Eu gosto do Sporting. E vais gostar sempre, Do independentemente Sporting. de ser Mas nessa altura eu não tinha essa clarividência. Percebes? Também é Então muito eu misturava o clube com as pessoas. Pá, eu estou chateado com o Sporting e, porra, como é que é possível o Sporting? Eu dizia, como é que o Sporting me faz isto? Exato. Não é a pessoa, é o Sporting. Não é a pessoa, é o Sporting. Mas pronto, a minha vida continuou e eu fui à procura da minha vida por outro caminho. E noutro caminho qualquer para chegar onde eu queria, cruzou-se o Futebol Clube do Porto. Como é que um sportinguista joga pelo Futebol Clube do Porto? Sendo profissional, abraçando os compromissos do clube, os objetivos do clube. Foi aquilo que eu fiz, fosse no Marco, fosse no Chaves, fosse no Leixões, pré-Porto, e chego ao Futebol Clube do Porto. Chego ao Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto é uma coisa que eu gosto muito. Tem muitos dos valores do Futebol Clube do Porto, eu identifico-me. E tu tens de te identificar com as coisas também. Identifico-me com a questão família, com a questão grupo, com a questão equipa, com a questão a tal célebre de a toalha nunca cai, a toalha nunca pode cair enquanto houver minutos para jogar e objetivos por cumprir. Tudo isso fazia muito parte da minha personalidade, das minhas características. Eu sou assim, era guerreiro, não desistia, era lutador, e então identificava-me muito com aqueles, ou muitos dos valores do Futebol Clube do Porto. Certo. Então, se te identificas muito com alguns ou muitos dos valores do clube, ganhas, és bem tratado, eu faço-te a pergunta a ti, Bernardo, eras capaz de não gostar? Percebo perfeitamente. Estás a perceber? É impossível, tinhas que ser muito falso para dizeres que não gostas. Mas atenção, quem diz o Futebol Clube do Porto diz o Sevilha, diz o Leixões, na minha primeira passagem pelo Leixões, muito bem tratado, muito cuidado pelos adeptos, muito sucesso, vitórias, e o Leixões está comigo sempre. O Leixões símbolo, Leixões símbolo, Leixões clube, o Sporting clube,
o Futebol Clube Porto, clube, o Sevilha, clube, percebes? Aprendi sempre a olhar para o símbolo, independentemente das pessoas que lá estejam. Posso gostar mais de umas, posso me identificar menos com outras. Olha, Está tu tudo bem. sentes que o Porto neste momento ainda tem essa mística que estavas a falar há pouco? Ou sentes que está-se a perder? É difícil eu responder porquê, porque não estou. Não estás lá? Eu não estou no diário. Se me perguntares, conhece a pessoa que lidera? Conheço. Foi meu treinador, é meu amigo, ou posso considerar um amigo no futebol, o André, das pessoas que eu mais admirei durante a minha carreira como treinador, pela capacidade que ele teve, pelo amigo que ele foi dos jogadores. Agora, mística do Futebol Clube do Porto, a melhor forma de avaliarmos a mística do Futebol Clube do Porto é olharmos para os jogos do Futebol Clube do Porto. Não é? Será que este clube ou esta equipa continua a ter mística? Se me perguntares, eu acho que tem menos. A minha opinião pessoal, atenção, eu acho que tem menos. E porquê? Porque perdeu referências, não é? Perdeu muitas referências do Futebol Clube do Porto. Se me perguntares, dá-me uma referência do plantel atual. Marcano pode ser, mas sim, que esteve afastado muito tempo. Sim, tu na mesma época perdes o Pepe, o Pinto da Costa, o Sérgio Conceição, os maiores, difícil, não é? É difícil, é muito difícil dizeres que o Futebol Clube do Porto, se me perguntares que o André tenta repor e reconstruir um Futebol Clube do Porto com muito dano, ele encontrou um Futebol Clube do Porto com muito dano. Agora o André, assim, há pessoas muito mais portistas, ou há poucas pessoas mais portistas que o André Vilas Boas, atenção. O André é mesmo muito portista. Ele sempre disse isso. Poderá ser um portista, se calhar, mais modernizado, mais atualizado com aquilo que o Futebol Clube do Porto tem que apresentar, não é? Dada o contexto geral do futebol, mas ele nunca deixará de ser portista e dos mais portistas que existe. Ou seja, ele quererá sempre o melhor para o Futebol Clube do Porto. Agora, ele tem que também ter nas mãos coisas com valor que façam ganhar. É muito difícil para um adepto perceber que às vezes é preciso tempo. E é nisso que eu sempre admirei os adeptos do Sporting. Eu admiro... Tempo a gente tem. Não é... Temos 18 anos. As pessoas dizem, ok, mas vocês habituaram-se. Eu acho que os adeptos do Sporting nunca se habituaram. Sempre quisemos ganhar. Todos os anos o Sporting quer ganhar e os adeptos do Sporting querem ganhar. Agora, nunca se encontrou aqui, se calhar por mérito dos outras equipas, por algum demérito algumas vezes por parte do próprio Sporting, mas nunca se encontrou aqui uma forma de ganhar. Mas se formos a ver, o Futebol Clube do Porto também teve o seu tempo sem ganhar, o Benfica teve o seu tempo sem ganhar, se calhar o Futebol do Porto vai ter que passar outra vez, quem sabe daqui a uns tempos o Sporting outra vez ou o Benfica, porque isto também são ciclos. Sim. O problema é o ciclo do Sporting, os ciclos terem sido muito coincidiram grandes. E foram muito duradouros, foram 18 mais 20, não, Sim. Foram 18 mais 20? Acho que foi por aí. Foram 18? Sim, e depois 20. E depois mais 20. Portanto, estamos a falar de quase 40 anos, 4 campeonatos? Eu fui 3-4 campeonatos. Eu fui ao Marquês pela primeira vez o ano passado. mas independentemente disso... E tenho 31 anos. Independentemente disso, Bernardo, quem é que deixou de ser do Sporting? Quem é que deixou de ser sportinguista? Quem é que deixou de ir ao estádio? Quase ninguém. Eu acho que cada vez existiram... Os sportinguistas, eu sempre digo, são muito fiéis, muito leais ao clube. O sportinguismo é muito fiel. E eu lembro-me de momentos em que o Sporting não estava nada bem, existe a exigência normal de um clube que tem que ganhar, críticas, mas no fundo, e no fim do dia, os sportinguistas estão lá. No fim do dia, os sportinguistas estão lá. O estádio está cheio, cantam, apoiam. Não foi este ano, vai ser para o ano. Ou seja, há sempre a esperança inerente ao ser Sporting, exigência sempre, porque é o Sporting, mas sempre vi os sportinguistas muito fiéis ao clube, muito mesmo. Acima de tudo, eu acho que é um orgulho no símbolo. E eu acho que as pessoas têm mesmo orgulho em ser de Sporting. Yeah. E não é só porque o Sporting hoje em dia ganha. Olha uma coisa, eu estava a pensar, sei lá, como miúdos, a gente começa a jogar futebol, que é em Portugal uma coisa que acontece muito, né? Desde jovem na escola, e tu queres e vais marcar os golos e não sei o quê. Como é que alguém decide querer ser guarda-redes?
Eu não decidi. Então, Eu não decidi ser guarda-redes, eu decidi ser extremo direito, mas eu não era muito alto, era muito fortezinho, para não dizer outra coisa, era muito forte mesmo, forte para os lados, e eu até jogava bem, confesso, eu jogava bem com os pés, só que o treinador, na altura, o Virgílio, que é uma ex-glória do Sporting Clube Portugal, e era treinador do Ponte Frielas, ele disse-me: miúdo, pá, tu não jogas mal, pá, mas pá, tens que te mexer, tu não te mexes, meu. Eu também não conseguia, né? Estava gordinho, estava pequenino, gordinho, não me mexia. Pá, tu não te mexes, pá, tu aqui não, vai lá para a baliza, vai para ali para a baliza. Eu vou para a baliza. Pá, e desde esse dia, eu digo-te, tu só podes ser guarda-redes por paixão. Tu só podes ser guarda-redes por paixão. Tu tens que ser apaixonado pela baliza, pelas funções que tens de ter na baliza, pelo papel que tens no jogo. De outra forma não vais ser guarda-redes. A não ser que sejas uma coisa formatada, criada, construída, robotizada para ser guarda-redes. De outra forma é por paixão. E foi aquilo que aconteceu comigo. Não foi por paixão no primeiro dia, apaixonei-me pela baliza no primeiro dia, quando me mandaram para a baliza. E a partir desse dia, e no dia a seguir, pedi para me comprarem umas luvas. Não me compraram porque os meus pais não podiam, mas tinham umas luvas rotas, umas de Sportex também rotas, e era ali que eu era feliz. Era a treina a mandar-me para o chão, era cheio de feridas nos joelhos, nos cotovelos, porque na altura era pelado. pois. Não era sintéticos, relevados, era de pelado, ou seja, mas eu era feliz, eu era mesmo feliz. E eu acho que isso foi o grande segredo para mim, para ser e para conseguir chegar até onde cheguei, com todas as dificuldades que tive, foi ser mesmo apaixonado. Eu era mesmo apaixonado pelo futebol e ganhei uma paixão enorme pela baliza desde o primeiro dia. Eu, quando vejo os guarda-redes, eu acho que é uma posição tão específica. Sim. E que acaba por ser a posição mais injusta de todas. Ingrata, para injusta, já... podes, tudo com podes porque... importante. Tu é assim, o jogador pode falhar o passe. Pode. Tu não podes falhar a defesa. Tu nem o passe podes falhar. Se falhares o passe... É gol. Ou pode dar gol. Exatamente. Como é que se lida com isto? Ou seja, é uma pressão, uma coisa, tu sabes que vais ter pouco tempo de jogo, mas quando tiveres, tem que ser à séria. Todas as ações de jogo que tu tens têm uma responsabilidade acrescida. Porquê? Não tens proteção. Ao contrário, até os próprios defesas, ok, mas é o último. Ok, mas ainda tem alguém atrás, que é o guarda-redes. Tu olhas para trás, não tens ninguém, só tens adeptos. Não, tens uma baliza muito grande e adeptos. Ou seja, tu não tens ninguém que te proteja. Não tens ninguém que possa entrar dentro do campo para proteger o teu erro. Então, o segredo é, obviamente, treinas muito, mas isso é o clichê. Treinas muito, estás concentrado, tens o fogo. Agora, o grande segredo é a tua estrutura mental. Porque falhar, Bernardo, o Beto vai falhar, o Joaquim vai falhar, o Buffon falha, o Donnarumma falha, todos falham. Uns falham mais do que outros, por isso é que depois uns chegam mais longe do que outros. Agora, falhar, todos vão falhar. Agora, aqui o segredo é teres uma estrutura mental e psicológica tão forte, tão grande, que falhas, mas ainda tens mais 20, 30, 50, 70 minutos de jogo para fazer, na tua máxima concentração e foco, e depois, quando terminar o jogo, ok, o que é que eu fiz de mal? Onde é que eu falhei? Onde é que eu não sei o quê? Percebes? Esse é o grande segredo. É tu teres uma capacidade mental tão grande que erras, sim, e sabes que vais levar por todo lado, críticas por todo lado, mas ainda falta mais um bocadinho de jogo. E esse bocadinho de jogo, ou muito jogo do que falta, tens que o fazer na tua máximas capacidades. Percebes? Esse é o grande segredo, é a grande diferença. Não é só o fazeres grandes... Porque tu vais à Liga 3, vais aos campeonatos amadores, tu vais ver guarda-redes a fazer defesas, Bernardo, tu dizes assim, como é que este gajo não está na Primeira Liga? É verdade. Eu às vezes vejo jogos dos campeonatos amadores e digo, pá, que defesa é esta? Isto é impossível. Mas depois falta muitas outras coisas, não é? Vocês guarda-redes não é fazer as grandes defesas, claro. Só, não é? Qual é que é a coisa número 1 que os guarda-redes topo têm e que os outros não conseguem ter tão bom? Amigo, isso é muito fácil. Que entrem menos bolas na baliza. Amigo, não há resposta científica para isto. Quanto menos bolas entrarem na tua baliza, melhor tu és.
por mais voltas. É Bernardo, tramado, eu sei porque que isto é uma resposta básica, clichê, do que tu quiseres, mas é a realidade. o clube de equipa grande vai ter sempre menos bolas a entrar e não é por isso que o guarda-redes que lá está é melhor que o outro. Mas é assim. Certo. Quanto menos bolas entrarem na tua baliza, É mais justo. valorizado tu és. É A não justo. ser que estejas numa equipa pequena, ou mais pequena, que encaixes mais golos, que tenhas mais ações e haja alguém que diga assim: o rapaz sofreu 40 golos na época, mas atenção que ele tem aqui bom posicionamento, boa leitura de jogo, bom jogo com os pés, bom jogo exterior, boas defesas, bons reflexos, muito rápido. Calma, há aqui potencial, independentemente do contexto onde ele está, que é um contexto onde sofre muitos golos, percebes? E aí podes subir para outros patamares. Agora, guarda-redes de equipa grande, poucas ações assertivas, pá, e poucos golos. Que entrem poucas bolas. É assim. Muito justo. Olha, Beto, tiveste uma carreira cheia de títulos, uma carreira Felizmente. longa. Se pudesses voltar atrás e mudar alguma coisinha para... O que é que ficou por fazer? Pouca coisa ficou por fazer, confesso. Há algo que ficou aqui muito entalado na minha garganta, porque foi uma infelicidade que eu tive. Eu tive uma lesão muito grave no Sevilha, no ombro, que me retirou dos relevados durante aproximadamente 7, 8 meses. Isto foi pré-Euro 2016. Ok? Pronto. Ou seja, foi no pior momento. Recuperei, tentei fazer ainda 3, 4 jogos no final da temporada. O Emery deu-me essa... O Emery foi uma grande pessoa nesse momento, porque estava prestes a ser a convocatória de Portugal para o Euro. Eu tinha feito grande parte da qualificação, lesionei-me, deixei de jogar no Sevilha, deixei de ir à seleção, mas ainda recuperei a tempo de fazer uns joguitos pelo Sevilha para mostrar ao Mr. Fernando Santos que eu estava bem, ou que eu estava de volta. Não foi suficiente e eu entendi que não tivesse sido suficiente. Ok, Beto, fizeste 2 ou 3 jogos, estás bem, mas tiveste 7 ou 8 meses sem jogar, ou seja, ritmo competitivo não tens nenhum, independentemente da tua experiência. E esse foi o ano em que Portugal decidiu ser campeão da Europa. Joguei 11 ou 12 anos na seleção A de Portugal, sim, participei em 3 campeonatos do mundo, europeus, mas Taça das Confederações, Liga das Nações, e o europeu que nós somos campeões da Europa é a única competição que eu não vou durante todos estes anos, e obviamente que é uma espinha dura, difícil de engolir. Feliz pelos meus colegas, feliz por egoístamente pensar que um bocadinho daquele europeu também é meu, porque fiz um bocadinho da qualificação, pronto. Mas isso é só para mim, não é para os registros, é só para mim sentir que um bocadinho daquele Euro 2016 também é meu. E depois, Bernardo, não me arrependo de praticamente nada. E vou-te responder isto porquê? Vou-te justificar isto como? Todas as decisões que eu tomei, e vou fazer uma redundância, fui eu que as tomei. Ok? Tudo o que eu decidi na minha vida, ou na minha carreira neste caso, que é aquilo que me estás a perguntar, fui eu que decidi. Eu nunca deixei que ninguém decidisse por mim. Quiseram que eu fosse para aqui, eu achei que não devia ir, fui para ali, e a pessoa, ok, mas para bem ou para mal? E eu, sim, para bem ou para mal, a decisão vai ser minha. Eu nunca terei, no final da minha carreira, um dedo a apontar a ninguém. Tu mandaste-me para ali, tu levaste-me para ali, tu levaste-me para além. Porque isso é uma sensação horrível, que é, tu estás infeliz por uma decisão que nem foi tua. Então eu tomei 99,9% das decisões que eu tomei na minha vida, ou os clubes que eu decidi, fui eu. Só houve uma que não fui eu, porque eu ainda tinha contrato com o Sporting Clube Portugal, quando me mandaram embora, e eu tinha outros clubes para ir, da primeira divisão, e o Sporting decidiu mandar-me para Chaves, emprestado. Foi o Sporting que decidiu. Eu tinha um vínculo com o Sporting, tinha contrato, o Sporting não me queria, então o Sporting decidiu ele mandar-me para Chaves, emprestado para a segunda Liga. Tinha outras hipóteses, mas o Sporting, não o Sporting, estás a ver o erro, as pessoas que lá estavam Exato. não queriam que eu fosse para a primeira divisão, não sei se era Bolonenses, Académica ou alguma coisa assim do género,
não, para a primeira divisão não, vais para as Chaves. E eu não tive como, na altura, nem tinha moral, nem tinha estatuto, nem tinha inteligência, se calhar, ou personalidade, ou caráter, para dizer, não, eu não vou para as Chaves, eu vou para onde eu quero. Não é assim com esta prepotência, claro. mas tirando essa decisão, que até foi o clube que tomou, todas as decisões, e eu disse, não me arrependo de nada, e acho que é uma coisa, acho que é algo que define muito aquilo que um jogador, quando acaba, daquilo que o jogador é. Percebes? Como pessoa. Claro que sim. Ok, eu... E mais se do me que disseres isso, assim, Alberto, teres mas sido feliz. tu podias ter ido para o Atlético de Madrid, quando estavas no Sevilha, podia ter ido para o Atlético de Madrid. Houve esse... Houve possibilidade. Quando o Moyá, acho que era o Moyá, se lesionou, eu estive perto de ser contratado para o Atlético de Madrid. Mas a forma como as coisas iam ser feitas e por quem iam ser feitas, na altura, eu não queria. Porque não era justo. Porque eu, quando estava no Futebol Clube do Marco, sem receber 9 meses, ninguém queria ver o Beto, ninguém queria ser empresário do Beto, só houve uma pessoa, que quando eu fui para o Leixões, não, eu vou-te ajudar, que foi o António Teixeira, o senhor António Teixeira, e foi o meu único empresário em toda a vida. Eu nunca mudei de empresário, e podia ter mudado de empresário, quando já estava mais na elite, e nunca mudei de empresário. Eu disse, quando eu estava lixado, para não dizer outra palavra, foi você que me deu a mão, não foi? Então pronto, então vamos juntos até ao final. Agora sou eu que vou decidir. Você pode, não é? O seu trabalho, Conselhar. propor, olha, Beto, está aqui o Cucujens, está aqui o Fornos de Algodres, está aqui o Real Madrid. Tu é que sabes. Aqui é isto, aqui é isto, aqui é Y. Ok, António Teixeira, mas sou eu. Para bem ou para mal, sou eu, porque eu assim nunca lhe vou apontar o dedo assim. Você mandou-me para ali, isto é uma grande porcaria, eu é que vivo aqui, eu é que estou a sofrer. Não. Então eu optei por decidir. Se eu decidi bem, se decidi mal, eu estou muito feliz pela minha carreira. Bernardo, a sério, palavra de honra, estou muito feliz com aquilo que eu consegui. Pá, se podia ter sido melhor, sim. Se podia ter sido muito pior, também. Sim, mas a expectativa é inimiga da felicidade. Se tu te pões a pensar o que é que podia ter sido, opa, Segredo. se que até o Casilhas dizia que podia ter sido melhor, não sei. Bernardo, o segredo é eu terminar e dizer assim, estou bem comigo próprio. 100%. Estou bem comigo próprio. Se calhar até cheguei até onde muitas vezes nem pensei chegar. E achas que se tivesse ido para o Atlético de Madrid, já se calhar terias outro estatuto na seleção para ser titular versus o Rui Patrício, que na altura era quem estava... Eu não te vou responder não contra o Rui, de forma claro. polémica, porque eu tenho uma relação muito boa com o Rui. Muito boa. E quem escolhe é o treinador. E tenho muito respeito pelo Rui, muito respeito pelo Rui Patrício, porque foi meu colega / concorrente durante muitos anos na seleção e depois no Sporting. Portanto, além de eu querer roubar, entre aspas, o lugar ao Rui, e acho que o Rui, um dia que tu tenhas possibilidade de perguntar, sempre fui um aliado do Rui. Acho que sempre fui um belíssimo companheiro para o Rui, a nível motivacional, a nível de companheiro. Também eu era um gajo complicado. Porquê? Porque eu era muito competitivo. Então eu exigia ao rapaz que está na baliza, tu tens que estar bem, pá. Porque se tu estás aí, é porque o outro treinador acha que tu estás aí que és melhor do que eu. Então tens que fazer bem. Porque eu estou aqui a morder os calcanhares, porque eu tento fazer o melhor que eu sei e o que eu posso. E acho que também devo estar aí. Isso é ótimo para a equipa. Isto é ótimo para o treinador. Pronto, se tu souberes gerir esta competitividade, é bom para o treinador. Tu puxas pelo que lá está e dás uma alternativa válida ao treinador. Ok? Pronto. E se eu tivesse ido para o Atlético de Madrid, teria outro estatuto? Provavelmente sim, mas também ganhei 3 UEFAs no Sevilha, e não foi por ganhar 3 UEFAs seguidas no Sevilha que tive mais estatuto para ser titular da seleção. Se eu achava que poderia ser e tinha capacidade para ser, o Rui, que me desculpe, mas eu tinha capacidade e valor e qualidade para ser titular da seleção de Portugal. Agora, se a baliza de Portugal estava bem entregue ao Rui, também. É legítimo da minha parte? Sim, porque eu conhecia as minhas debilidades, conhecia os meus pontos fortes, sei o que é que eu era. Agora, se o Rui o fez muito bem, e nós fomos campeões da Europa, muito também por responsabilidade do Rui Patrício. Portanto, estou bem com isso, estou muito bem com isso. Eu gostava de ter jogado mais. Claro. Quem não? Agora, eu nunca iria, nem nunca o fiz, foi chatear-me com o Rui, ou com o Manela, ou com o Joaquim, porque o treinador não me põe a jogar a mim. Claro. Não. Mas olha, eu fiz essa pergunta, Beto,
para chegar a outro ponto. Tu és estratega. Que é uma coisa que, se tu fores aqui a alguém em Portugal e perguntares assim, olha, quem é que tu achas que é um clube maior? É o Sporting, o Benfica ou o Porto ou é o Sevilha? Sabes qual é que é a resposta que toda a gente vai dar, não é? Nós aqui em Portugal, eu acho que nós sentimos que nós somos tipo, uma tira abaixo do Real Madrid e do Manchester United, mas tipo, somos maiores que Sevilhas e Lyons e coisa, isso é outra coisa. E eu acho que não é assim, mas eu queria te perguntar. O que é que tu achas por grandeza? O que é que tu defines grandeza? Esse é para mim, grandeza de um clube o que é? Adeptos, primeiro que tudo. Um grande clube tem que ter adeptos e títulos. Nunca podes dissociar a grandeza de um clube com títulos. Sim, se conseguires adeptos sem títulos, que nós que é difícil. Claro, por mais que se tiveres uma boa estrutura, bons adeptos, capacidade financeira, amigo, estás muito perto de ganhar títulos. Exatamente. E quando começas a ganhar títulos, começas a ter a tua grandeza, ou não é a tua grandeza, a tua dimensão. E a partir daí sim, começas a crescer, a ter mais e começas a ser, atenção, isto é a minha perspectiva, começas a ser maior. Portanto, isto de comparar grandezas entre Sevilha e Benfica, ou Sporting, ok, o Sevilha tem 7 UEFAs. 7 UEFAs. Quantos campeonatos tem o Sevilha? Bola. Quantos campeonatos, quantas lá ligas tem o Sevilha? Isso não podemos comparar essas grandezas. E acho que é errado. Acho que é errado partir de um princípio da comparação. Nós podemos comparar o Porto, o Benfica, o Sporting. Comparemos-nos aqui porquê? Porque é a nossa realidade. E depois, há muitas vezes, e é curioso porquê. Mas colocássemos o Benfica, ou o Sporting ou o Porto na La Liga, nunca te fizeram essa... Já onde é que eles ficavam classificados? Eu sei lá se ficavam em 10º ou se eram campeões. Não há necessidade de o comparar porque isso nunca vai acontecer. Beto, chegamos aqui a um momento que nós denominamos do momento VAR. É um momento que acontece aqui com todos com os convidados, em que basicamente pegamos numa trend agora das internets, que é o preferias este ou aquele. E eu vou-te dar 2 nomes e tu vais dizer, podes usar o critério que tu quiseres, pode ser qualidade futebolística, pode ser o cabelo estar mais arranjadinho, tu é que sabes. Ok. Estou lá. Estás pronto? Estou, vamos lá. Vamos começar com Rui Patrício ou Diogo Costa? Uau. Pô. Ai, Rui. O critério é a minha escolha. O que tu quiseres. Eu gosto mais do cabelo do Diogo Costa. Eu acho que dá menos trabalho. Eu acho que molho menos. Não, mas Diogo. Muito bem. Diogo Costa ou Ederson? Isto vai piorar. Não te preocupes. Pode vir a ser, mas para já Ederson. Ederson ou Oblak? Bom, mas depois também do Oblak só há mais 2 ou 3, portanto Ederson ou Oblak. Para o meu estilo, Ederson. Ederson ou Iker Casillas? Ederson. Ederson ou Vítor Bahia? What? Aí, o Vítor é a minha referência, pá. O Vítor era a minha referência. Mas, Vítor, desculpa. Mas na tua altura ainda não se chegava assim com os pés. Pois é. Ederson ou Vítor Bahia? Epá, não pode ser. Eu vou colocar o Ederson na altura do Vítor. Ok. É mais justo. Porque o Vítor não viveu no futebol do Ederson. Certo. É para Vítor Bahia. Também, não, e tem o cabelo... mas a fita que o Vítor usava, o cabelo ao vento, molhado, pá, o Vítor tinha uma pinta do caralho. Já não se fazem guarda-redes assim com essa pinta. Um abraço, Vítor. Vítor Bahia ou Buffon? Não pode ser essa. Essa não podes perguntar ao Vítor. Há uma história? Não podes perguntar porque o Buffon é o máximo dos máximos para mim, pá. É? É. Vamos ver? Não. Aí eu devias ter acabado com o Gigi. Gigi Buffon. Ok, vamos ver se agora fica aqui para sempre. Ui, só há um que pode destronar o Gigi, ok? Vá. Buffon ou Manuel Neuer? Buffon. Buffon ou Courtois? Buffon.
Buffon. Esta agora é a última. Tens um nome na cabeça? Tenho. Buffon, Porque é o meu guarda-redes preferido. Buffon ou Schmeichel? Não. Ok. Buffon. Era o que? O Che? Não. Ter Stegen. O Ter Stegen. Bolas. Então, mas Sr. Neuer é parecido, são mães e tudo. Não são. Aí ia demorar a responder. Se dissesse o Ter Stegen. Se fosse o selecionador alemão, tinhas um problema. Tinha. Escolheu o Neuer. Como é que o gajo, tipo, como é que Mas também tu tens. Eu coloco-te a coisa de outra forma. Tens o Cris e o Messi na mesma equipa e só podes jogar um. O que é que tu fazes? O que é que eu faço? Não é? Olha, vou... Se calhar sentimentalmente vais escolher o Cris e vai ser sempre uma boa resposta. Seja o Cris, seja o Léo, vai ser sempre uma boa resposta porque eram os 2 melhores do mundo. Eu tenho uma opinião que eu não posso dar em público porque sou português. Não, claro. Mas é a mesma coisa. Sim, 100%. O que é que tu farias, não é? É muito difícil. Metes o outro, vais meter. Guarda-redes não podes fazer isso. Ou não deves fazer isso. Mas pronto, passei no teste. Sim, imagina. Passei, então é o Gigi. É o Gigi, pronto. Eu não tenho aqui uma camisola do Buffon para te oferecer, mas gostava muito. Não. Tens alguma camisola do Buffon? Tenho. Felizmente tenho. Como é que aconteceu? No jogo Portugal-Itália. Mas foi logo no túnel, disseste Gigi. É aquecimento. Eu não deixei ele entrar. Foi logo, olha, amigo. Ele assim, pá, eu até fiquei. Isto já foi há muitos anos. E vê lá a minha inocência. Não é inocência, é falta de noção. Eu já era guarda-redes da seleção de Portugal. E eu fiquei todo contente quando ele disse: Beto, tranquilo. No final do jogo, ele disse: Beto, tudo significa que sabe quem é que eu sou. Imagina a estupidez de inocência que eu tive nesse dia, quando fiquei todo contente quando ele disse: não, Beto, tranquilo. No final do jogo eu disse: Beto, peraí, um gajo sabe. Ouviu a convocatória, né? Mas foi muito giro e fiquei com a camisola, como é óbvio. Olha, Beto, agora quero falar um bocadinho mais fora da vida futebolística. Há 2 curiosidades que eu tenho. E a primeira, eu acho que tu vais ser a melhor pessoa para me explicar isto, porque eu fui fazer uma pesquisa sobre ti e percebi que um prato que tu gostas muito de comer é a alheira. Mas passou a tens o bacalhau à Brás. Pá, e pelo que eu percebo, não és o único. O Cristiano já disse que o prato preferido dele é bacalhau à Brás e tiveste já outros jogadores. Eu não sei, era o quê? Era um cozinheiro no Sporting que fazia um ganda bacalhau à Brás quando vocês eram jovens? Ou qual é que é a história do bacalhau à Brás com os jogadores? Eu acho que... dos jogadores não sei. Agora comigo, eu acho que era dos pratos mais fáceis, quando eu comecei a viver sozinho, era dos pratos mais fáceis de fazer e dos mais saborosos. E digo-te uma coisa, Bernardo, é difícil fazer mal bacalhau à Brás. É quem faça muito bem. Agora é um prato que dificilmente sai mal. Epá, eu bacalhau. Tenho que discordar contigo. Não quer comer omelete de bacalhau, não quer comer. Não, mas tipo, olha que eu gosto. Ovo passado. Eu gosto. E atenção, e mal passado. Mal passado, sim. Mal agora passado. Que não é aquele ovo seco a desmanchar. Exatamente. Não, mal passado, bem suculento o bacalhau. Pá, era um prato que eu aprendi em Marcanaveses a fazer. Eu gostava muito de alheira. Toda a minha família é do norte. Toda a minha família. Só eu é que vim nascer a Lisboa. Mas toda a gente é do norte. Monção, Bragança, Viseu. Ou seja, toda a gente é de terras de enchidos, de comidas para encher mesmo. E então, o meu tio é de Monção e trazia muitos chouriças, alheiras. E os meus pais faziam muito para mim a alheira com batata frita e ovo estrelado. E o ovo estrelado, para mim, não há nada acima do ovo estrelado e do ovo cozido não há nada acima do ovo. Mas partias o ovo por cima das batatas? Das batatas. Da alheira não, porque senão começa a misturar sabores. Opa, e a alheira, o ovo é o ovo. Agora a batata com o ovo, não é? Já é um bocado de bacalhau à Brás. Já está aí um toque. Sim, é? já podes ali almejar o bacalhau à Brás. E depois no Marco, obviamente que eu já conhecia o bacalhau à Brás. Agora não o valorizava como valorizei no Marco. Porquê? Porque era eu que o fazia. E então comecei a fazer muitas vezes. Comia muitas vezes bacalhau à Brás, comecei a aperfeiçoar e depois, não posso dizer aqui onde é que eu fui comer, fui comer um bacalhau à Brás com uma pessoa há uns tempos atrás e eu disse assim, definitivamente
bacalhau à Brás é o meu prato favorito. Não posso dizer o restaurante, não vou fazer aqui distinção, mas... Não, mas eu quero saber. Depois quando acabar... Começa por A. Beto, Cozinha A. Agora a partir daqui... eu ando atrás do melhor bacalhau à Brás da atualidade. Pelo WhatsApp eu vou-te mandar, Bernardo. Não te preocupes, não estejas já nervoso. Fico à espera. Agora, o que é que eu queria? Queria a receita do Beto de bacalhau à Brás. Porque uma pessoa que muda de prato... Refogado, bacalhau... Não, mas dá-me tudo. É bacalhau fresco, molhado, é congelado, como é que é? Não, fresco. Refogado é básico, é igual a toda a gente. Cebola congelada, picadinha na hora. Picadinha na hora, alho, podes meter um bocadinho de alho. Ok. Deixas refogar bem, alourar, não deixes queimar, mas não deixes ficar muito branquinha, nem o alho nem a cebola, deixa ficar assim para dar sabor. Depois é o processo normal, metes tudo, metes o ovo, metes as batatinhas, só coisa. Não deixas passar muito o ovo. Mas que batata é que estamos a falar? A batata para mim é muito diferente. É? É que eu, por acaso, eu tenho uma opinião forte. Palito, aqueles palitos fininhos. Sim. Para mim, imagina, o melhor bacalhau à Brás nunca será com a batata palha do pacote. Não? Ok, é muito prático, abres o pacote lá para dentro. Agora, pegares na batatinha, acariciares a batatinha, começas ali a tirar a pele aos bocadinhos, depois vai um palito assim, vai outro palito assado, fritas. Isso é sentimento em relação ao bacalhau à Brás. Isso é sentimento. Já estás a colocar, ele está a colocar muito sentimento no bacalhau à Brás. Fritas ao ponto que tu queres, pá, que gostas da batatinha mais crispy, menos crispy, tu é que sabes. Podes metê-la mais crispy e ela depois fica mais molinha. Depois vai, no bacalhau à Brás, vai ficar sempre cá mais molinha e temos de ter atenção a isso. Espetáculo, bom momento. Pá, momento de cozinha com Beto Pimparel. Ai, ótimo. Espero que não o último. Não. Beto, queria agora tocar num assunto, pá, que não é muito falado e eu percebo porque é um bocado um tabu. Nós sabemos, a malta que vive do futebol normalmente recebe bem. Agora, eu penso sobre isso e digo assim, ok, mas tu aos 30 e tal anos, acabou-se. E não é tipo, podes voltar a fazer aquilo que fazias. Não podes, acabou. Tu deixas de jogar a bola aos 30 e tal, 40, whatever, e acabou. Podes ir para outro negócio, podes continuar dentro do mundo de futebol, certo, mas não podes jogar a bola. Não. Então, tu tens que tentar gerir as tuas finanças de uma maneira que para já não é fácil, porque estás logo dentro de um mundo com muito dinheiro, e muitas das pessoas, miúdos que vêm para o futebol, vêm de pouco dinheiro e de repente, de repente posso comprar tudo o que eu quiser. Os meus amigos também do futebol compram e têm os carros e as casas e as noitadas e sei o quê. E eu estou muito curioso como é que foi a tua experiência a gerires não só o dinheiro, mas também a ideia de que daqui a uns anos acabou. E o que é que fizeste relativamente a isso? Excelente pergunta, Bernardo. Gostei muito dessa pergunta, muito interessante. Eu vou-te responder por partes. Primeiro que tudo, eu acho que devia ser obrigatório, mas não é para os jogadores, devia ser para toda a gente. Literacia financeira na escola, acho que isso é básico. Eu vivi na Finlândia, e na Finlândia os miúdos na escola são obrigados a abrir empresas. Incrível. Okay? Incrível. Portanto, para fazer a sua própria gestão de vida própria, finanças, ou seja, eles são obrigados a abrir empresa. Pronto, mas finlandês à parte, países nórdicos à parte, vamos para os países latinos, Portugal. Literacia financeira devia ser obrigatória para toda a gente. Agora, em relação aos jogadores de futebol, a grande maioria dos jogadores de futebol vem de contextos humildes, certo? E rapidamente os valores que se praticam no futebol não são valores que se praticam numa atividade normal. Pronto, porque o futebol também gera muito. Exatamente. E é quase à proporção. No meu caso, Bernardo, à parte de eu ter tido uns pais que me ensinaram o valor das coisas, eu tive uns pais que me ensinaram a dar valor às coisas, independentemente de ter 10 no bolso ou de ter 1 no bolso. Mas o que é facto é que é muito fácil perder-te quando aos 16 anos, que foi quando eu fiz o meu primeiro contrato profissional com o Sporting, foi aos 16 anos,
Eu não sei se posso. Epá, acho que não há problema nenhum. Já há tantos anos. Não há problema nenhum. Isto já foi há muitos anos atrás, quase 30 anos. Eu ganhava 1200 e qualquer coisa, como se fosse agora, os tais 1200 e qualquer coisa euros. Pai, com 16 anos, se calhar há 25 anos, era muito dinheiro. Já era muito dinheiro. Até porque não tens despesas. Não, mas eu não tinha despesas, mas eu ajudava os meus pais a pagarem as suas próprias despesas. Foi a primeira coisa que eu fiz com o primeiro salário. Eu assinei contrato com o Sporting e eu disse à mãe, a partir de agora, este aqui é pronto, pá, olha, cuidaste de mim até aos 16 anos, eu quero me meter numa casa. O meu primeiro e grande investimento foi uma casa, na urbanização do Almirante em Loures. Mal foi construída, eu quis comprar uma casa e dei o meu primeiro salário, não dei o meu salário, mas dei parte do meu salário aos meus pais. Porque era uma forma de eu retribuir tudo. Os meus pais eram pessoas muito humildes, que não me deixaram faltar comida, roupa, um ou outro brinquedo e educação. Que acho que foi aquilo que os meus pais me deixaram de melhor, foi os meus valores e a minha educação. Mas o que é que acontece? É muito fácil os valores que os teus pais te ensinam irem à vida. Quando começas a receber várias vezes, todos os meses, aquele valor. E depois o teu colega tem uma mala mais fixe e tu, se calhar, para não ficares atrás, queres aquela mala mais fixe, e da mala passas para a roupa, e da roupa passas para os carros, dos carros passas para os relógios, e isto é um sem parar. A não ser que tu tenhas verdadeiramente em ti a personalidade de dizer assim, porque ele tem, eu não tenho que ter. O que é que eu tenho que ter? Algo que eu goste. Não sei se me estou a fazer entender. Não, 100%. Ok? Então, eu vivi muito nisso. Ok? E depois há aqui um grave problema. Eu encontrei isso, eu não vou dizer quem foi, porque acho que também não é justo. Eu encontrei isso no meu regresso ao Leixões em 2020, por aí. Eu vinha com uma bagagem já muito grande. Obviamente que tinha uma capacidade financeira, felizmente... De uma carreira inteira? De uma carreira inteira, onde vão grandes clubes, muitos... Ok. E entro numa realidade de um Leixões na segunda liga, com jogadores a terem salários, pronto, mais humildes. E eu lembro-me perfeitamente de um rapaz de quem eu gosto imenso, não vou dizer o nome, não o quero expor aqui, com um belíssimo carro, com belíssimas roupas, mas com um salário super normal. Normal, quando eu digo normal, peço desculpa, um salário mais humilde para aquelas coisas pensaste, que ele tinha. Estás a arrebentar o dinheiro todo, e eu disse-lhe, X, desculpa lá, é muito fixe o teu carro, mas qual é o teu salário? Então, mas o meu salário é isto, tu tens casa? Se não, eu tenho uma casa... Pá, porque é que em vez de gastares no carro e no relógio e na bolsa da Louis Vuitton porque é que não metes numa casa? Uma casa que é tua, que é teu. É teu. Mas eu gosto e tal da moda, da fashion mas tu sabes se amanhã vai acabar isto? Tu sabes se vais ter futuro nisto? Tu sabes se vais conseguir suportar, quando terminas a tua carreira, este estilo e este nível de vida? Sabes que conta é que eu fiz? Bernardo, os meus amigos matam-se a rir. A conta que eu fiz foi simples. A dada altura, na minha vida, eu disse assim, portanto, eu já disse a toda a gente que eu vou morrer aos 107, vou morrer aos 100, isto agora parece cada vez 106, 105, mas pronto, eu fiz uma conta, 90 anos. Vou chegar aos 90 anos a gastar X por mês. E quanto X é o que tu precisas para... É o X que é para eu ter uma vidinha boa, tranquila, proporcionar conforto a quem está comigo. Se calhar não vais comprar uma ilha. Não preciso. Comprar uma ilha, pois. Não preciso, eu posso pagar para ir à ilha e voltar, que eu também não tenciono de ir lá viver. E dividi dos 35, isto foi aos 30, eu tenho 43, portanto 35, dos 35 aos 90 são 55 anos. Portanto, durante 55 anos eu preciso de X todos os meses. Mesmo que eu meta aqui mais um extra, eu tenho isto até aos 90 anos. Este é o dinheiro que eu tenho, divido por 55 anos, posso gastar isto por mês. Este foi uma conta facilíssima de eu fazer. É uma vida que eu quero, sem grandes exageros. Posso cometer as minhas
extravagâncias quando eu quiser, porque também matei o meu corpo para as ter e mandei-me 200 vezes por dia para o chão durante 33 anos para ter alguma coisa. Portanto, isto foi uma conta fácil de fazer. E é uma conta que Mas todos... ajustaste à inflação? Estamos a falar a 35, portanto isto foi há 8 anos. Não, Porque imagina, 35 foi há 8 anos atrás, sim. vamos dizer que tu disseste que é, ok, 5 mil euros por mês. Mas é que eu dos 5 35 aos mil 43 euros. ainda ganhei mais. Pronto. Mais dinheiro. 5 mil euros. Hoje não te compra as mesmas coisas que compra Bernardo. 5 mil euros daqui a... Agora Bernardo. aqui de educação Bernardo, financeira. mal seria, também te digo, mal seria se com 5 mil euros por mês as pessoas não vivessem. Pois é. Isto também depois vai Mas do olha tipo que de eu vida que tu queres, não do sei. que é que tu queres. Mas lá está, por isso é que eu vou unir. Eu acho que nós devemos fazer ou quando nos aproximamos do final da carreira, a não ser que há jogadores que se calhar não têm anos de vida nem gerações para gastar dinheiro. Pois. Esses também Eu existem. estou-te a falar de uma realidade, uma boa realidade. Sim. Até há bem pouco tempo os jogadores da Premier League nos primeiros 5 anos, ou 5 anos após o fim de carreira, estavam a zeros. Até há bem pouco tempo. Os jogadores da Premier League e não sei se era da NBA, 5 anos depois de terem finalizado as carreiras, estavam a zeros. Agora imagina, não é? Tens casos desses cá em Portugal e malta que é vocal, o Cândido Costas, o que é que já falou sobre isso abertamente? Portanto, é aproximares o fim da tua carreira com um nível de vida que tu possas manter. Ter Exatamente. um bom nível de vida, mas um nível de vida que tu possas sustentar. Nunca vais ter problemas, nunca. Bernardo, isto é matemática. É matemática. Sim. Isto até é mesmo Completamente. matemática. Portanto, para mim, se é fácil perder-te, é muito fácil perdeste. E eu tive a felicidade de ter uma pessoa que se chama Carlos Manuel Bastos Rodrigues, que é o meu padrinho, que teve a boa vontade, o amor por mim e o carinho por mim, que desde que o meu pai morreu, de tomar conta daquilo que eram os meus objetivos financeiros. Tu é que sabes onde é que queres gastar o dinheiro, eu nunca te deixarei, ou aconselhar-te-ei sempre a nunca esbanjar dinheiro. E então o meu padrinho, quando eu comecei verdadeiramente a ter uma capacidade financeira melhor, o meu padrinho aconselhou-me isto: imobiliário, investimentos, guarda, investe, gasta no que tu queres, porque também te matas a trabalhar para isso, investe, guarda, gasta. É a regra dos 33, não é? 33% Exatamente. para gastar, 33% para guardar e 33% para investir, não é? Portanto, já temos 66% acima do gasto. Ou, neste caso, 33% acima do gasto. E isto acho que deve haver sempre na vida de um atleta alguém com boa intenção, sem nenhuma segunda intenção, que aconselha o atleta: tens 50 milhões, investe. Obviamente estamos a falar num número estúpido, não é? Sim, imagina. E aí Isto mesmo é um número com a estúpido. Inflação, tipo, estás bem. Dá para os bisnetos e para outros netos, Estás e para o cão e para o... Pronto, dá para toda a gente. Agora, numa realidade mais normal, digamos assim... Mas é tantos abutres, ó Beto, que mas tu é que tens de ter a capacidade de filtrar o abutre. É muito complicado. Mas eu posso pagar jantares a quem eu quiser. Mas Agora não posso é deixar que se aproveite eu não estou a falar sempre. desses abutres. Eu sei lá, já tive conversas com malta, como eu tenho um canal de finanças, a malta às vezes também me pergunta coisas. E então, mas conta lá qual é que é a tua situação, o que é que estás a fazer, a investir, não sei o quê. Olha, temos aqui um gajo, não sei o quê, que isto por 1,5% ao ano ele investe aqui. 1,5%. E lá não é nada, não é nada. Então deixa-me só fazer-te aqui as contas. Fiz as contas. Era um valor absurdo que ele ia pagar ao fim, quando acabasse a carreira futebolística. Estamos a falar de milhões, mas 1,5% nunca, e claro, há dinheiro, malta que cheira ali dinheiro, vai-se rodear e vai, normal. Tu és uma criança, porque és sei lá, a malta do futebol há duas coisas, que parecem muito mais velhos do que o que são. Eu estava a ver o Acerbi do Inter e dizer, e o Cota, e a minha namorada disse, ele tem mais 4 anos que tu. E eu, pois é, ao mesmo tempo. Mas também é normal. Pois, Nós é um desgaste muito grande. à intempérie. Exatamente. E estamos expostos à intempérie. É neve, é frio, é sol, Claro. é chuva, é tudo. Ou seja, depois a pele... Mas ao mesmo tempo, tu estás tão resguardado que como pessoa
eu acho que deve ser difícil tu cresceres, porque tu vives ali na tua bolha, Vives numa bolha. que é muito... E depois vão lá os abutres, Vives numa bolha. e os abutres picam-te. Mas isso cada um, Bernardo, isso já vai de cada um, da educação de cada um, de quem é que se rodeia cada um, 100%. porque é fácil. Pois, imagino. Olha, Beto, chegamos agora aqui a outro momento, que é o momento de um quiz, em que temos ali o Show Rui, que tem ali umas perguntinhas preparadas para nós, e a gente vamos tipo tentar acertar, ver quem é que acerta mais. É tempo? Não. Como é que Não. Imagina, podes escolher se queres responder primeiro, se queres que eu responda primeiro, ok. estás à vontade. Show Rui, Estão prontos? diga lá Então de vamos a justiça. Quem é o guarda-redes mais alto a jogar na Primeira Liga, atualmente? Ui, guarda-redes mais alto. Mais alto? Ei, isto estão a beneficiar o Robles. Beto. Como? Robles? Não. Agora estou. Não, agora é que eu agora, Beto, eu estou a pensar quantos guarda-redes é que eu conheço da Primeira Liga. E sem ser dos três grandes, é tipo, tens o Ricardo Velho, mas o Ricardo Velho não é alto. Não. Não é alto para guarda-redes. O Varela atenção. também não, Pá, não é muito dos alto. Não é, não é grandes. dos top 8, Não. não. Agora sei Não. lá. Quem é que é o guarda-redes do Boa Vista? Não sei. E vi o bué da vez já umas semanas atrás, sempre a levar bolas dentro da baliza. Pimba, pimba. Não seja assim. Eu vou defender sempre os É o guarda-redes. guarda-redes suplente do Aroca. É vai, eu sei lá quem é. Isso não é nada, isso não é nada. Que pergunta é essa? Não pode. Ai, Jesus. É o Jakub Vinarsik, Nem sabes o nome do senhor, coitadinho. Bernardo, Mano, isso não é- emprestado abraço. pela Juventus. Um abraço para o Abrati. Abraço. Bernardo, Eu sei lá, eu ai, não sei Jesus. falar. Pô, eu Mas isto tem níveis. Isto tem níveis de dificuldade. Isto é o máximo. Eu acho que isso deve ser o máximo, yeah. Só pode. Muito bom. Vamos lá, segunda pergunta. Quem é o melhor marcador da Champions League até à data? Eu só sei. De hoje? Até à Deste data ano? de hoje. Deste Sim, ano. sim, este ano. É o. Eu não sei dizer o nome do Zé. É o do Dortmund, o Guirassy. São dois. Atualmente são dois. O gajo marcou. Até à data de hoje. Então, mas não é este. Esse é um. Raci. Esse é um. Falta outro. Falta outro? Que é? Pá, podemos dizer aqui uns quantos. Posso dizer que Algum- já foi Ele já eliminado. foi eliminado, de certeza. Não? Não, Já, quando já. isto sair, a Champions já acabou. Portanto. Ai, é foda. Epá, quem é que marcou mais golos? Já jogou cá em Portugal. Pronto. Oh, pô. Ô, Bernardo, Já eu jogou- até te vou deixar agora para Portugal? ti. Já. E foi. Eu estou a fazer aquele Não, jogo. espera, estás a dizer já jogou cá em Portugal, tipo na Liga Portuguesa? Ou, Sim, ou jogou sim, contra sim. um Não, Não, já jogou cá. Sim. E jogou. Não, agora estou branca. É. Nino, nino, ni. Caraças. Começa por. Tens que dizer. Beto. Não, eu não vou dizer. Como eu não me estou a lembrar também. Estou. Espera lá, poxa. Não, Vitinha não. Pode ser o Vitinho. Não, Vitinha não. Não. Mas rima. Opa, Vitinha rima Vinha. com. Palhinha também não. Palhinha não. Não, Não, Palhinha também Palhinha não está. Mano, tu quando descobrires vais Vai ficar ser mesmo tipo tal, né? tipo, pronto, vai. Não. Não. É o Rafinha. Do Barça. Pois com Que jogou no certeza. nosso Sporting. Pois é verdade. O Rafinha. pá. verdade. Grande abraço para o Rafinha. Abração. Portanto, isto diria que está. Não está. Não está. Imagina, Está eu- não, eu- 0-0. Está 0-0. É isso, eu Tá acho que 0-0. nós. Não, mas o primeiro. Não, sim. Está meio. Meio. Certo. Então vá, terceira pergunta. Bernardo. Que vergonha. Qual é o jogador com mais assistências na Liga Portuguesa? O mais Deste assistências? Sim. Ui, é o. Não é o Actur Coco? Esta não. aqui, eu Não, sei. é o Trincão? Trincão. Trincão. 14 assistências. Ok. Máquina. Grande abraço para o Trincão. Francisco. Chiquinho. Quarta pergunta. Qual é o treinador com mais títulos na história do futebol? Treinador? Ui. O treinador com mais títulos. É o Pep Guardiola. Vou dizer o Pep Guardiola, não sei. Mas deve ser um gajo lá do México, não sei. Ih, mas isso não devia contar. meu. Pois. Que eu não, do Irão? Não. Não. Ui. O Ronaldo já passou Carlo Ancelotti? por... Não, o Ronaldo já passou por... Pelas mãos dele? O Zé? Não, o Zé Mourinho não.
Treinador com mais títulos no mundo. Pois é. Então. É o Sher, Alex Ferguson. O Alex É o Ferguson, Alex a Ferguson. sério? 50 títulos. Puxa, que grande papa títulos, o Zé. Pois não tinha essa ideia. Pensava que o Ancelotti não tem perto. Pá, não sei a história. Ganha Ele tem tudo. só 10 Champions, de resto não. Agora para acabar, quem é o guarda-redes com mais jogos na Seleção Nacional? O Vítor. Rui Patrício. O Rui tem mais que o Vítor. Desculpa. Não respondeste. Não, está-se bem, eu também não. Eu ia tipo mandar tipo o O Vitor Rui, o Damas. Rui é o guarda-redes com mais ou jogos? o Vitor Já? Bahia, ou um Vitor. Pensava que era o Vítor. 108 jogos. Fogo. Rui Patrício. Tudo bem. Pois é. Pá. Como é que queres que eu jogue? Mesmo à série. Como é que eu vou jogar? Deviam ter-te feito no outro ano, noutra Caraças, época. pá. É possível assim, meu. É muito jogo, por acaso, 108. Muito jogo. Ah, É particulares, era tudo. Isto tem que Sim, jogar sim. tudo. olha, Beto, tu durante a tua carreira cruzaste com várias pessoas e eu estou curioso porque sinto que é uma coisa na altura não dá para falar e depois já dá. Portanto, eu gostava de saber, tipo, uma história engraçada sobre o Jorge Jesus. Deixa lá ir ao livro. Sabes que o Cândido é o melhor para contar as histórias do Mister. Pois, mas esse ele Mas já eu tive uma, eu posso contar uma. Eu vou-te contar duas. Uma não é de boa memória. Foi a minha estreia. No meu regresso em 2017, Famalicão Sporting para a taça. Então eu tinha a mania, o hábito de jogar. Eu gostava muito de jogar com os pés. E eu tinha um médio centro que era muito bom, que era o William Certo. Carvalho. Sim, sim. Então há uma jogada que eu meto um passe no William Carvalho, mas a rasgar ali os dois avançados que estavam a fazer pressão. O William recebe, vai a rodar e o jogador do Famalicão faz falta. O Mr. Jorge Jesus entra-me dentro do campo, para mim. Olá, pá, guarda-redes número 10. Eu digo assim, o quê, pá? O quê? Queres ser número 10 a fazer passe no meio? Eu digo assim, pá, depois eu chateei-me porque o estádio de Famalicão, a bancada atrás dos bancos é muito perto. Pá, e toda a gente estava a ouvir o que ele me estava a dizer, pá, e eu já com 30 e tal anos, estava tipo a realizar aquele sonho de envergar a camisola do Sporting num jogo oficial. Tinha uma carga, sei lá, emocional muito grande aquele jogo. Pá, e entra-me o Mister. Pá, guarda-redes número 10, pá, o que é isto? Passo no meio. Pá, e eu disse, pá, o que é que queres, pá? O que é que tu queres, pá? Deixa-me jogar. Eu disse, para o Mister, deixa-me mas é jogar, pá. Eu disse, número 10, não, pá. Pá, e depois tenho outra, que é, quando eles me contratam, em 2017, depois de ter havido aquele rifirrafo com o Mister, quando o Mister há muitos anos, quando era treinador do Braga, e eu era guarda-redes de Leixões, disse numa conferência de imprensa, o Beto nunca vai ser um grande guarda-redes porque é muito baixinho. Ele diz isso. Pronto. Disse isso antes de um Braga Leixões, na Primeira Liga, na altura, e para fazer aquele mind game comigo. Pá, só que Ele era bué dos mind games. Só que aquilo teve uma repercussão muito grande na comunicação social. Pá, o Leixões, galo do caraças, fomos a Braga, ganhámos 1-0. Eu fui festejar a correr pelo banco do Braga, a passar à frente dele. E anos mais tarde, muitos anos mais tarde, o Sporting contrata-me em 2017. O Mr. Jorge Jesus aprova a minha contratação, quer que eu vá para o Sporting e tal. Primeira coisa, entro no balneário / gabinete do Mister, está ele sentado. Pá, Beto, aquilo está tudo sanado, não está? Eu digo, o quê? Mister, já me esqueci. Opá, já vi que tu, pá, assim, nem és tão baixinho. Ele assim, cara a cara, já farto de jogar contra mim, farto de ver a minha altura. Pá, e foi giro que ele disse, pá, assim vendo bem que também não és muito baixinho, pá. E eu assim, Mister, já está tudo mais do que sanado, já foi há anos. Pá. Mas foi curioso que, opá, agora vendo bem, assim mais perto, não és tão baixinho. Pá, ele é uma peça, uma figura. Que gostei de trabalhar com ele. Gostaste? Gostei. Não é uma pessoa fácil de lidar pelo seu caráter, mas gostei, principalmente aprendi muito com ele. Muito bem. Olha, e algum dia vamos ver Beto, treinador de guarda-redes?
não está fácil eu aceitar a opinião de muita gente. Não está fácil. Há muita gente. Eu fiz um campus há pouco tempo e treinei 20 e tal, 30 e tal miúdos e miúdas, pá, e adorei. O feedback foi brutal. E muita gente a dizer, vês, é que tu tens que ser treinador de guarda-redes. Mas ainda não estou eu convencido. Ok. Quando eu estiver convencido, se calhar irei. É que é assim, o Tiago há de querer reformar-se mais. Não, mais o Tiaguinho ainda tem mais 20 anos. Olha o Vital. O Mr. Vital, com a idade que tem, ainda lá anda. O Tiago. Olha, Beto, chegamos agora aqui à parte final do podcast, porque estamos na casa do Placar.pt. Eu queria saber, claro que como jogador não o podias fazer, mas desde que abandonaste a profissão, tu costumas apostar? Já fizeste alguma aposta? Não? Não faço apostas, não sei de apostas, sei que existem as apostas. Então o que eu te vou desafiar é fazermos aqui a tua primeira aposta. Mas não conta para nada, não? .pt. É o seguinte, nós temos aqui uma dinâmica, que é uma dinâmica de cariz social, sabes que o Placar.pt ótimo. também faz parte da cariz Santa social, Casa. Boa, E o que é boa, que nós boa. temos? Nós metemos aqui uma odd máxima de 20, portanto a aposta pode ser uma múltipla, não pode exceder a odd de 20. Sim. Vão ser 20 euros que vamos apostar. E o que é que vai acontecer? Vamos dizer que metes uma odd de 10 na combinação. Tu vais poder ganhar 200 euros. Ok. O Placar.pt vai pegar em 200 euros e vai meter para um pote onde já temos dinheiro Para uma das causa apostas social. dos outros Top, convidados. perfeito, top. E Muito bom. depois, com os 20 euros que apostarmos, se ganharmos, se essa aposta bater, vem também para o pote. Boa. Portanto, há a possibilidade de ganhar o dobro. O dobro. Mas é uma competição. Ok. Porquê? Porque de todos os convidados que vierem cá, quem vai escolher a causa a apoiar vai ser o convidado que ganhar a aposta com a odd mais alta. Boa. O que eu te Ou posso seja, dizer, se eu ganhar, eu escolho a associação ou... se tiveres a odd mais alta, do pote todo. Ok. Portanto, eu não sei quanto dinheiro é que nós já temos no pote, mas já temos uma boa maquia. Eu diria, tipo, não sei, perto de 600 euros, talvez. Sim, boa. Não sei ao certo. Mas pronto, tenho-te a dizer que até agora nenhum dos 4 convidados passados acertou a aposta. Portanto, estamos a aproximar-nos do final da temporada. Ok. A minha recomendação é tipo, se meteres, sei lá, uma odd de 1.5 já vais ficar na frente. Mas tu podes me dizer, não, mas isso não é suficiente. Portanto, eu quero Não, eu uma quero odd 2, arriscar, quero uma odd 4, de 6 para quero- ganhar mais dinheiro. Ok. E está justo. Ok. Eu dou-te então a minha odd. Não, tu vais-me dizer em que jogos, Ou em que é jogos. que queres apostar. Eu Ok. vou-te dar aqui Dás-me. as opções, só meter aqui a situação a gravar. Olha, queres apostar num vencedor da final da Champions? Temos PSG com odd 2.20, empate 3.25, Inter de Milão ganhar 3.10. Eu acho que este é o ano, sinceramente, este é o ano do PSG. Já, Não também sei estou a porquê, sentir. e é o único ano que eu acho que o PSG verdadeiramente merece. E é o único ano que eu gosto de ver o PSG jogar. Mesmo? Não, o jogo contra o Liverpool é extraordinário. Extraordinário. Mas aquilo que o Inter fez, não seria qualquer equipa a fazê-lo. 100%. Portanto, Podemos ir para outro. não, mas eu quero arriscar neste. É? Quero. E quero colocar PSG vencedor da Champions. Vamos embora. PSG vencedor da Champions. Queres fazer mais alguma aposta? Neste momento tens odd 2.20. Portanto está baixinho ainda. Pô, podemos apostar no Benfica Sporting. What? Odd de ganhar o Benfica 2.10. Odd de Do empate 3.40. E odd de ganhar o Sporting 3.10. Portanto dão um empate como o menos provável. O menos provável? E vai ser o menos provável dada a necessidade Pois é. de uma das equipas. Bem, das duas, mas, Sim, mas mais de sobretudo. uma. Sobretudo do Benfica, que é obrigado a ganhar. Portanto, eu vou colocar aqui... Não, mas eu nesse não quero apostar. Não queres apostar nesta, certo? Não quero! Não quero, Bernardo, não quero. Boa Vista Porto.
Boa Vista Porto. Boa Vista a lutar para subir, para não Está descer. para não descer e o Exatamente. Boa Vista não está num mau momento. Odd 7, o Boa Vista ganhar, 4,5 empate e Porto ganhar 1,37. Portanto, eu vou colocar aí um empate entre o Boa Vista e o Futebol Clube do Porto. Um empate? Queremos empate? Isto vai. Odd já está 9,90. Já está alta. Só isto. 4,5. Olha que eu acredito muito que o Boa Vista... Sim. Acredito. Eles estão. É Boa Vista Porto ou Porto? É Boa Vista Porto. Porto, exatamente. Um empate. Vamos embora. 9,5. Está bom assim? Queres fazer mais alguma? Está muito fixe. 9,5 está bom ou não? Tá. Ou Tá queres mais um bocadinho? Epá, já estás a esticar a corda. Então vá. Então, antes que ela rompa. Portanto, o que vai acontecer neste momento é que temos 198 euros que vão automaticamente para o nosso spot Certo. e se bater, irão mais 198 e depois eu vou-te mandar um WhatsApp a dizer, Beto, onde é que tu queres? Isto, atenção, se o último convidado da temporada Não fizer melhor. não fizer melhor do Ok. que tu, caso ganhes. Vamos Ok. ver. Feito. Está Finalizado? feito? Não. Vamos dizer que sim. Vamos dizer que está feito. Ok. Está feito. Está feito, sim, senhor. Boa. Olha, Beto, foi Oxalá. um prazer mesmo enorme ter-te aqui e conversar contigo. Obrigado. E, pá, mais uma vez, muito, muito obrigado É um detalhe pela tua apenas, não é atenção. Mais do que aprender a atenção que tiveste, foi uma coisa que ficou mesmo aqui e que me tocou muito e, portanto, pá, foi um Obrigado gosto pelo enorme. convite. Acho espetacular. Senti-me bem. Gostei muito. E muito obrigado. Obrigado.